Boa noite, gente. Bem com vocês? Semana passada a gente não teve encontro porque era semana pedagógica, tá? Aí nós tivemos algumas palestras, aí não teve encontro. Mas agora, essa semana, já estamos de volta à nossa rotina. Então, vamos lá. Nós estamos falando o quê? De literatura surda, né? Vamos ver se vocês lembram. O sinal é um L rodando. Literatura surda. Antigamente, surda a gente fazia em R, ó. Colocava na orelha e na boca. Agora a gente faz só com o dedinho, ó. Surdo, tá? Orelha e boca. Por que boca, Pro? Porque ainda ficou, né, aquela ideia de que surdo é mudo, né? Porque desde o começo. E o sinal permaneceu. Acredito que pode ser que ele mude, tá? A gente tem uma evolução aí nesse sinal de surdo. Aí. Aí. Vamos lá. Então, hoje nós estamos na nossa segunda aula sobre o quê? Sobre literatura surda, tá? Hoje nós vamos falar especificamente, o nosso foco vai ser, ó, as crianças. Crianças, tá? Por quê? Porque a literatura na vida de uma criança ouvinte, ela é extremamente importante. Então, por que não seria na vida de uma criança surda? Ela também é importante, não é? A criança ouvinte, ela não vai pegar um livro de literatura e já começar a ler o livro, né? Ela passa por aquelas fases, que primeiro ela vai ver a imagem, né? Daí ela vai olhar as imagens, depois ela vai daquela imagem, ela vai criar uma historinha para aquela imagem, desde que ela seja uma criança típica, né? Sem nenhum tipo de deficiência. E a gente também pode fazer a mesma coisa com a nossa criança surda, tá? O mesmo estímulo. Claro que para ela ter este estímulo, a gente precisa que ela já tenha o quê? Já tenha contato, né, com a língua. Porque o que acontece com a nossa criança surda? Acontece que ela adquire a língua muito tarde. Porque a maioria das crianças vão nascer de pais ouvintes. Então, ela não vai ter aquele contato desde o nascimento. Então, às vezes, ela só vai começar a adquirir a língua quando ela vai para a escola, ou uma escola bilíngue, né? Ou que seja uma escola regular com inclusão. Pode falar, Jéssica. Oi? Oi, pode falar. Eu acho que eu liguei sem querer. Tudo bem. Então, se a criança, né, nasce surda numa família de pais surdos, a aquisição da língua dela é igual à do ouvinte, tá? Ela nasceu surda, numa família de pais surdos, então o pai começa a fazer sinal com ela desde cedo, e ela vai chegar, por exemplo, na escola aos 4 anos, igual uma criança ouvinte, já falando, no caso dela, já sinalizando, já se comunicando com os sinais, tá? Então, o desenvolvimento dela vai seguir idêntico de uma criança ouvinte. Mas, né, como a gente não tem essa realidade, então a nossa criança surda, na maioria das vezes, vai estar atrasada em relação à aquisição da linguagem. E como que a gente vai... vamos pensar que nós somos professores bilíngues e vamos receber uma criança surda que não adquiriu a linguagem. Nós vamos dar os sinais, né, vamos ensinar os sinais para ela, a língua para ela, e um dos recursos que nós vamos usar é os recursos da literatura. Porque lembra que o nosso aluno surdo, ele precisa do quê? Ele precisa de materiais que sejam visuais. Então, os livros vão ser extremamente importantes nessa parte, tá? Para que ele faça também a interpretação das imagens. Então, a literatura, como eu falei na aula passada, ela está ligada, né, com a construção da nossa identidade. Então, é importante que a criança surda não tenha só contato
com a literatura ouvinte. Ai, professora, eu tenho um aluno surdo, eu mostrei as literaturas para ele. Mas que tipo de literatura que você mostrou? Você mostrou só a literatura ouvinte? Você não mostrou uma literatura adaptada, igual nós temos na aula anterior? Você não mostrou uma literatura própria da comunidade surda, autoral? Um livrinho escrito, né, por um surdo, com a visão de surdo? Ele tem que ter contato com tudo, gente. Não é só, não, eu mostrei, professora. Mas lá na escola só tem, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, que a gente está acostumado a ver escrita em português. Tá? Isso daí não vai facilitar na construção da identidade do surdo. Tá? Vai deixar ele assim, que a gente fala, ele vai demorar para adquirir a sua identidade. Ai, professora, como assim, né? Vou citar um exemplo para vocês. Tem uma família, né, conhecida da Pro, que eles adotaram uma criança. Adotaram ela com 3 aninhos. E ela era uma criança surda. Então, adotaram ela, e ela, são 2 pais ouvintes, né? Adotaram a criança surda. E aí, ela já era um pouco oralizada, sabia um pouquinho de Libras, e aí foi seguindo assim. A família não sabe Libras, né? A mãe tentou, achou muito difícil. É isso que às vezes eu fico assim, nossa, como que pode achar difícil, né, aprender uma coisa que vai ajudar o seu filho a evoluir? Mas isso acontece. E aí a criança ficou, né, tendo contato com ouvintes, e só tinha contato com o surdo quando ia para a escola, que é uma escola bilíngue. Então, em casa, ela falava. Na escola bilíngue, ela estava adquirindo ali a Libras, porque ela tinha uns sinais muito basiquinhos. Então, ela estava evoluindo na Libras. Em casa, ela fazia um pouco de leitura labial, falava algumas palavras, tudo bem. Aí, um dia, né, a mãe foi para o curso de Libras, e lá no curso tem outros surdos. E daí o surdo interagindo, né, a gente estava tudo assim. Aí o surdo chegou, né, e perguntou para ela: você é surda? Olha que pergunta simples. O que vocês acham que a surda criança respondeu? Ela falou assim: não, eu sou ouvinte. Falei, hã? Falei, não, você é surda. Ela ficou meio assim desconcertada. Que ela não tinha, ela não tem identidade. Ela não sabe que ela é surda. Ela ainda não sabe, como se ela não achasse o lugar dela ainda no mundo, entendeu? Por quê? Porque o contato dela com a Libras, ela só na escola. Então, lá é como se fosse o mundo do surdo e o resto não. Então, ela só era surda quando ela estava na escola. Fora da escola, não era. Por quê? Porque a identidade dela não estava bem estabelecida. Tá? E isso acontece, às vezes, por muito tempo. Até a criança ter uma identidade. Não, eu sou surda. Não, eu quero ser tratada como deficiente auditiva. Né? Eu escuto, tenho um resquício de audição, eu escuto um pouco, não quero usar Libras, quero fazer leitura labial. Nós temos esse tipo de identidade, mas ela tem que ter uma identidade. Ela não pode se identificar com uma pessoa ouvinte, porque não é assim que ela aprende, não é assim que ela vê o mundo, não é assim que ela percebe as coisas, não é assim que ela vai aprender, tá? Esse é o foco nosso aqui, né? Como que ela vai aprender, como que ela vai evoluir, como que ela vai entender os conceitos. Então, até então, era muito raso. E aí, um dia, eu fui traduzir para ela, e como a Libras dela era muito básica, né? Então, a gente se apropriava ali, né, de mais recursos visuais possíveis na interpretação para ela. Então, usava muito classificador, às vezes o classificador não fazia sentido para ela. Chegava, assim, às vezes, até fazer um pouco de mímica para que ela pudesse entender. Né? Porque a leitura labial, gente, ela é muito difícil de fazer. Tá? Dependendo da palavra, da rapidez que você está processando, da movimentação da boca de cada pessoa. Tem pessoa que movimenta pouco a boca, não dá para entender. E ali eu fui, né, traduzindo a pessoa, fui traduzindo para ela, traduzindo para ela. E aí, no meio da tradução, a pessoa fez uma pergunta para as crianças que estavam ali. Aí ela me respondeu em Libras.
Aí eu falei assim, olha, ela respondeu, falou que é isso. Todo mundo ficou chocado, porque ela nunca tinha participado. Eu falei, sim, ela nunca participou, porque ela nunca entendeu o que estava sendo falado. Porque as pessoas têm uma ideia equivocada da leitura labial. Ah, tô falando, então o surdo está entendendo tudo, porque ele faz leitura labial. Não, tem muita coisa que não dá para entender. Por quê? Porque às vezes é uma palavra que não faz sentido para o surdo. Ou às vezes ele realmente não conseguiu fazer a leitura, dependendo da expressão da pessoa, da articulação que a pessoa tem com os lábios. Então, fica meio, dá para entender mais ou menos, perdeu-se algumas informações, às vezes a pessoa virou o rosto para lá enquanto falava, ou para baixo, ela não conseguiu fazer a leitura labial. Por isso que é importante, nós, enquanto futuros professores, vocês, receber um paciente, ele falou que ele faz leitura labial, quer dizer que o tempo todo você tem que falar olhando para ele, porque se você virar para baixo, ele não vai conseguir entender. Se você virar para o lado, se você, às vezes, uma fonoaudióloga, eu vou olhar no computador aqui, ó, e vou continuar falando com ele, pronto, já não vai entender nada. Ou um médico, vou atender ele de máscara, já não vai entender nada, entendeu? Então, é essas coisas que a gente precisa pensar. Então, a literatura, ela vai trazer isso, essa identidade desde a infância da criança, tá? Ela tendo contato com livros, né, de ouvintes, mas também livros adaptados e livros autorais da comunidade. E essa questão visual que a literatura tem, né, principalmente a literatura infantil, vai trazer para ela também outros artifícios que a criança precisa. Então, o colorido a gente pode trabalhar a cor, trazer para ela diferenciação de cor. Às vezes, numa história, a gente pode trazer o quê? Contagem. Tem alguns livros infantis que tem uma contagem regressiva. Eu comprei para o meu filho assim, eram 10 piratas fazendo alguma coisa, né? Aí tinha 10 piratas, depois tinha 9 piratas, depois tinha 8 piratas, né? E eu já vi um livro parecido contando a história de velhinhas que tomavam chá. Eram 10 velhinhas que tomavam chá. Então, ó, já trabalha a sequência numérica, né? De forma regressiva, que é interessante. Ou você pode trabalhar, às vezes, um livro, né? Uma literatura com rima, né? Olha, né? Rima, a última palavra, a última sílaba, rima, ó. Dá para trabalhar essa questão. Então, assim, a literatura não é só para a criança aprender a ler, né? Ela, para ela ver também que tem uma sequência de fato, né? A história tem começo, meio, fim, tem essa sequência, né? A gente pode trabalhar os animais, a gente pode trabalhar cores. Tem livros agora que a gente pode trabalhar com texturas, né? Você tem um animal, ali tem um pelinho, aí o outro animal tem outra textura. Então, a literatura ela é muito rica, muito rica. Então, ela é extremamente importante para o desenvolvimento da criança surda. Aí eu trouxe para vocês na outra aula, né? Eu trouxe para vocês o Tibi e o Joca. Lembra que eu mostrei para vocês essa historinha, né? Do menininho que nasceu surdo. Trouxe aqui para vocês hoje, ó, o patinho surdo. Tem, tá? Isso aqui é o quê? É uma adaptação, tá? Ó, patinho surdo é uma adaptação, porque o nosso patinho é o patinho feio. Então, adaptou para o patinho surdo. Rapunzel surda, tá? Uma adaptação. Cinderela, surda. O Tibi e o Joca é uma produção o quê? Autoral, tá? E o Mundo das Bocas Mexedeiras também é uma produção autoral. E tem alguns livros, né, que além dele trazer as imagens, de trazer a língua de sinais, ele também traz o symbol write, que é a escrita de sinais. Tá? O que é isso, Pro? O sinal, toda língua, ela tem, né, a língua ela tem um grafema, ela tem uma representação escrita. E a Libras também tem uma representação escrita. A escrita da Libras não é o português. Tá? Ela tem uma representação que chama symbol write, dos sinais. Como surgiu? Surgiu com uma dançarina norte-americana, tá? A Valerie Sutton.
Então, ela precisava registrar os passos de dança. E aí ela ao fazer alguns desenhos para registrar aqueles passos de dança. E aí, alguns acadêmicos, né, de uma universidade falaram, nossa, e adaptaram para os sinais. Então, está se divulgando, tá, gente? Mas a escola bilíngue já utiliza a escrita de sinais, né, para os alunos surdos. E a gente precisa adaptar isso também, se nós tivermos um aluno na nossa escola, estamos numa escola inclusiva, aparece um aluno surdo, tem para Libras. E vocês podem fazer cursos de escrita de sinais, tá? Eu acho muito interessante, a gente tem agora a tecnologia, o avanço da tecnologia, nós temos gente dando curso, né, de escrita de sinais no YouTube. Tem um jovenzinho lá, agora esqueci o nome dele, que ele dá um curso inteiro, várias aulas de escrita de sinais, muito boas. E a gente também pode fazer a escrita de sinais, tem vários cursos online também sobre escrita de sinais, até valendo horas para quem estiver precisando. E grátis. Deixa eu mostrar para vocês aqui a Cinderela surda. Só um pouquinho. Ó, então, o livro da Cinderela surda. Deixa eu aumentar aqui para vocês observarem como que é o single white, a escrita de sinais. Então, ó, aqui nós temos a escrita de sinais, gente, ó. O que a gente tem aqui, Pro? Nós temos aqui, ó, uma datilologia, uma soletração, ó. Aqui está soletrado Cinderela. Olha só. Essa primeira letrinha é o C, ó. Estão vendo? É exatamente o desenho da letra C. Esse pretinho, por que é pintadinho, Pro? Porque é o que eu estou vendo, tá? Então, eu estou vendo aqui o dorso da minha mão, então é pintadinho. Como que é o I, Pro? É assim, ó. Olha lá o dedinho. Vocês conseguem observar que esse tracinho aqui é o dedinho? E esse quadradinho é por quê? É porque a minha mão tá fechada, ó. Se você olhar o dorso da sua mão, ela é quase um quadradinho, ó. E como eu faço a escrita de sinais pelo que eu estou vendo, então eu, professora Ellen, estou vendo o dorso da minha mão. Então é isso que eu coloco no papel, tá? Eu não coloco o que você está vendo, eu coloco o que eu estou vendo. Então, se eu estou vendo as costas da minha mão, eu pinto de preto. Se eu estou vendo a frente da minha mão, eu deixo branco. Tá? Isso é uma regra do single write. Então, ó, sim. All day, ó. Ah, pulei o N, né? Ó o N. O N. Peraí, deixa eu deixar alguém entrar. O N em Libras, ele tem duas perninhas. Olha lá na minha escrita de sinais, ó. Também tem duas perninhas. Tá? E assim por diante.
Ai, professora, mas é tudo datilologia? Não, é porque nessa parte falou o nome da pessoa. E até nós darmos sinais para as pessoas, nós temos que fazer a datilologia do nome dela. Depois que a gente fizer a datilologia, a gente já pode fazer o sinal dela. E daí, ó, vocês podem observar que os outros. Vou pegar aqui, ó. Olha esse daqui, ó. Vou fazer um desafio para vocês agora. Circulei ali um sinal. Quem consegue me falar o que tá falando ali? Esse sinal que eu acabei de circular é o quê? Pode abrir o microfone e digitar no chat. Só do que eu circulei ali. Ó, só esse daqui, ó. Agora tá de verde. O que é isso? Eu já fiz hoje, por isso que eu tô perguntando, tá? Eu já fiz hoje. Vamos ver se vocês lembram. Ninguém? Ai, gente. Acredito que ninguém. Ó, é a letra D, tá? Sinal de surdo, ó. Toca aqui, ó. Toca na orelha e toca na boca. O asterisco significa o toque, que é apenas um toque em cada lugar. A bolinha é a cabeça, que é onde está sendo feito o sinal, tá? E essa voltinha aqui é para indicar que são regiões distintas da nossa face, tá? Da nossa cabeça que está sendo realizado esse sinal. Então, vai falar, ó. E como esse livro é uma adaptação, o principal nele é o quê? É o surdo. Mas aqui embaixo, no rodapé, vai estar o português. Então, Cinderela e o príncipe eram surdos, tá? Então, essa é a Cinderela surda. Eu deixei para vocês no slide o link, tá? Para vocês acessarem esse material que está disponível na internet. Aí vai contar a história deles aqui, ó. Sempre com a imagem. O livro é colorido, gente, mas essa versão que eu peguei aqui estava preto e branco. Ó. Aí vai contar toda a história da Cinderela surda. Uma adaptação de um clássico, né, da nossa literatura, feita para os surdos. Vou tirar aqui o meu risquinho. Deixa eu mostrar para vocês, né, o que ela perde. Então, aqui, ó, a Cinderela vai pro baile também, tá? Ela tem que voltar meia-noite, pode ver que aqui tem um reloginho. Só que daí o que acontece? Ó, ela tá com a mão dada pro príncipe. Na hora dela sair correndo, né, que está dando meia-noite, o que ela perde? Olha lá na mão do príncipe, ó, a luva. Tá, gente? A Cinderela surda não perde o sapatinho de cristal, perde a luva. Por quê? Uma coisa muito importante para a comunidade surda, né? As mãos são um meio de comunicação que eles têm. Então, ela vai perder a luva em vez de perder o sapatinho. E a luva, assim como o sapato, é algo próprio de cada pessoa. Né? Por exemplo, às vezes, uma menina pode usar uma luva que não serve na minha mão. Né? As pessoas têm mãos maiores, mãos menores, às vezes mão que falta um dedinho, né? Então, cada um tem um estilo de mão. Assim como a gente tem pés diferentes, né? Às vezes duas pessoas calçam o mesmo número, mas uma tem um calinho ali que o sapato não dá. Então, uma coisa bem particular. Vamos continuar. Ó, se vocês não entenderem alguma coisa, tiver dúvida, quiser comentar, por favor, gente. Interrompa e pode perguntar. Quero que vocês fiquem com isso aqui bem claro na cabeça de vocês. Então, quando a gente tem o quê? Tradução. A tradução, ela não é só você passar de uma língua para outra.
Por quê? Se vocês tiverem curiosidade, baixem um aplicativo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Acho que eu desinstalei ele. É um aplicativo que tem um intérprete de Libras, tá? Ó. Esse aplicativo aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. Acho que não vai, né? Não. Vou digitar aqui no chat. Ele tem um avatar que você digita Handtalk. E ele pega e faz a Libras. Faz a tradução do que você digitou. Depois vocês... Ó, coloquei aqui no chat. Depois vocês podem baixar o aplicativo e fazer simulações. Vocês podem perguntar sinal para ele vai responder. O avatar pode ser feminino ou masculino, tá? Tem essas duas opções. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Só que o que acontece? Como eu falei para vocês, traduzir não é só passar de uma língua para outra, né? Nós temos que pensar na estrutura da língua. E, como eu já falei para vocês, a língua de sinais, ela tem uma estrutura diferente da língua portuguesa, tá? Às vezes vocês vão fazer algum concurso na área da educação, e geralmente caem umas perguntinhas, assim, genéricas da nossa área, né? Então, a língua de sinais e a Libras são iguais? Ah, não, a português e Libras é igual, né? A Libras é o português feito em sinais? Não, tá? Então, português e Libras são línguas, tá? As duas são línguas, tem elementos que tornam língua, mas a estrutura e a gramática são diferentes. E nós temos o que na Libras? Nós temos um parâmetro na Libras que a gente não tem no português, que é o quê? A expressão facial, tá? Então, a expressão facial, ela é uma coisa muito importante quando nós estamos fazendo o quê? Quando nós estamos fazendo a tradução, tá? E como ela não segue a estrutura do português, se eu fizer tudo o que tem no português, não sei se vocês já ouviram esse termo, nós vamos ter português sinalizado. Nós não vamos ter Libras, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês agora aqui. Eu já falei, por exemplo, acho que 5 vezes. Eu vou tomar café. Então, um aluno iniciante, às vezes, da língua de sinais, vai querer falar assim, eu vou tomar café. Tá vendo? E na Libras, não. Como que eu falo que eu vou tomar café? Ó, café. Pronto, ó. Por quê? Porque o verbo, a palavra café, ela engloba a palavra tomar, tá? Então, o verbo e o objeto, eles estão juntos, tá? Igual tesoura e cortar, então nós temos as situações. Então, em Libras, tomar café praticamente é só o movimento da xícara, tá? Eu vou fazer a pessoa, eu tomar café, por exemplo. Você tá com um colega ali de escritório, aí você quer tomar um cafezinho. Você fala assim, eu vou tomar um cafezinho. Pronto. Então, uma estrutura diferente, né? Uma estrutura sem artigos, uma estrutura sem preposições, tá? Uma estrutura que foca o visual. Então, o objeto geralmente vem antes do verbo. Então, diferente da língua portuguesa. Isso que eu quero que fiquem bem claro para vocês. Então, não é só traduzir. Aí, como que a gente tem... Quais são as formas de tradução que a gente tem? A intralingual, dentro da mesma língua. A intersemiótica, que é a transferência de uma mensagem que é verbal para uma não verbal. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Tá?
Então, por exemplo, eu tenho uma pintura, uma linguagem não verbal, e eu vou traduzir para uma linguagem verbal, tá? Então, isso que é intersemiótica. E eu tenho a tradução interlingual, entre dois idiomas, entre duas línguas. Para mim, para nós fazermos essa tradução, nós precisamos do quê? Nós precisamos conhecer a língua e a cultura, tá? Então, quando a gente vai fazer uma tradução, a gente precisa conhecer a cultura, a gente precisa conhecer o que essa língua usa. Senão fica uma tradução muito robótica, sabe? As pessoas falam assim, a pessoa vai para os Estados Unidos e chega lá, ela não consegue falar nada, mesmo ela tendo feito um curso de inglês por muitos anos, tá? É a mesma coisa que acontece na Libras. Nossa, Pro, mas eu estudei Libras por muito tempo, cheguei para conversar com o senhor, não sei conversar. Por quê? Porque você tem que pegar os elementos da língua, a cultura do povo surdo. Então, o povo surdo é visual. Então, você tem que entender que quando ele for falar com você, o visual vai ser muito mais importante. Então, a frase dele vai começar com o visual. Igual eu falei para vocês, já começa com o café aqui. Ah, vou no mercado. Né? Em português a gente fala, eu vou no mercado. O surdo não. O surdo vai falar, mercado, eu vou. Então, o que é mais importante ali na frase do mercado? O mercado. Ele é visual, ele já vai visualizar o mercado. Tá? Então, ele é o mais importante na frase. E, assim como nós, na nossa linguagem oral, nós fazemos algumas omissões de palavra na hora da gente estar dialogando com a pessoa, né? Às vezes a gente come algumas coisinhas, em Libras também. Né? Então, eu falo para os alunos assim, eu ensino para eles, olha, quando você for traduzir, você faz primeiro mês, depois o sinal do mês. Então, mês de junho. Mas quando você estiver conversando com o surdo, ele não vai falar mês primeiro, ele já vai para junho. Por quê? Porque você tem que estar ligado no contexto da palavra, no contexto da frase. Então, pelo contexto, você vai entender o que ele vai falar, tá? Você vai entender que, eu gosto de dar esse exemplo, ó, esse sinal aqui pode ser laranja fruta, laranja cor ou sábado. O que vai diferenciar? O contexto, tá? Só um pouquinho. Professora Fátima entrou, quer falar comigo, prof? Vamos continuar. Aí nós vamos para a poesia, né? A poesia, eu acho que tudo da literatura vai ser o que mais vai usar a expressão facial e o uso de classificadores. O que é um classificador, professora? Um classificador, ele é uma junção de libras com algum outro elemento para deixar a frase, a interpretação mais visual, tá? É quase mímica. Por que não é mímica, Pro? Porque a mímica, você vai usar qualquer coisa para fazer a mímica, para você se tornar entendido daquela situação. E o classificador não. Ele usa sinais da Libras junto com alguma outra coisa, visual. Que exemplo que eu posso dar para vocês? Eu acho que eu coloquei no slide. O carro, ó, de repente eu quero falar assim, o carro, olha, aconteceu um acidente ali na frente, o carro estava indo, né, o cara estava em alta velocidade, e ele foi fazer a curva, ele não conseguiu, ele bateu na árvore. Então, como você vai fazer isso? Você vai começar com o sinal de carro, entendeu? Então, ele não começa a ficar com mímica, vou colocar aqui o volante, vou pisar no acelerador, não. Sinal de carro. Aí você vai usar a sua mão. A mão, para indicar carro, a mão assim, ó, é muito utilizada. Aí você vai. Ele estava indo, aí ele fez a curva e bateu numa árvore. Ó a árvore, que é o sinal de árvore. Aí o carro bate na árvore.
Claro, eu tô aqui falando para vocês normal, né? Mas com muita expressão facial. Porque ele bateu numa árvore, então você vai fazer uma cara de que bateu. Tipo assim, pode bater e amassar. Ó, você fecha a mão. Já quer dizer que amassou. Bateu e, ó, amassou. Eu não preciso falar que amassou. A minha sinalização já falou que amassou. Virou até uma bolinha, ó. Então, a poesia vai ter muito desses recursos, tá? E aí, mostrar uma poesia para vocês. Então, ó, nessa poesia surda, ele mostrou o quê? Ele retratou o sentimento da comunidade surda ao longo dos anos. Então, quando ele faz assim, ó, isso é um classificador, ele está o quê? Ele está falando que ele está escondido. Aí ele força a visibilidade da comunidade, mas o que, que ele vê? Pessoas ignorando, que era o que acontecia lá no começo, né? Ignorava o surdo não servia para nada, né? Como eu falei para vocês já em outras aulas, vocês todos estavam lá, Aristóteles falava que a língua ele estava associada à inteligência. Então, se o surdo não falava, ele não era inteligente. Se ele não era inteligente, ele não era pessoa, né? E se ele não era pessoa, não servia para nada. Então, essa primeira parte da poesia retrata isso, essa invisibilidade da comunidade. Depois, a comunidade surda, né? Ele está tentando sair de novo e o que, que ele encontra? Ó, só oralismo, só leitura labial, você tem que falar, você precisa falar, é uma tentativa de consertar a surdez, né? É uma coisa, é um erro, é uma coisa que precisa ser consertada. Então, com muita emoção, com muito classificador, retratou isso, né? Essa história.
Se vocês quiserem se aprofundar, gente, tem muita coisa sobre a história dos surdos. Eu indico vocês acessarem o YouTube e o canal do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Lá tem a vida em Libras e tem a história da educação dos surdos, tá? O INES é uma referência, né? Ele foi a primeira escola de surdos do Brasil, foi fundada em 1857, na época do imperador do imperador Íspero II. Então, tem muita coisa lá, é muito interessante, vocês podem assistir, conta a história lá desde a antiguidade até os tempos atuais. Então, o que nós temos na literatura surda, né? Nós temos poesia, nós temos histórias infantis, nós temos piada, humor, tudo isso é importante para o desenvolvimento da criança, do aluno, do adolescente. Às vezes você pode pegar na sua sala de aula, no seu consultório, uma pessoa que já é um adolescente e ainda não tem língua, não consegue ainda se comunicar. Eu assisti uma palestra de um professor muito famoso na área da educação dos surdos, que uma família chegou para ele, né, falando que eles tinham um menor infrator, um filho que eles não conseguiam dar jeito, uma criança que era hiperativa. E quando esse professor, intérprete, né, conheceu o menino, não é que ele era menor infrator, não é que ele era hiperativo, é que ele queria se comunicar e não conseguia. E o que o professor fez com um adolescente? Imagina um adolescente, gente. Se tem alguém aqui mais velho que tem filho adolescente, não é difícil você se comunicar com seu filho adolescente? Parece que chega um ponto da vida que eles não falam a mesma língua que a gente. Eu não tenho filho adolescente, mas dou aula para adolescente. Então é um período complicado. Agora, você imagina um adolescente na flor da sua puberdade que não consegue se expressar. Então ele ficava nervoso mesmo, ele queria quebrar tudo. E aí o professor pega ele. Como que vai ensinar? Como que ensina um surdo a falar? Primeiro a gente ensina o concreto, né? Então você vai lá, levou ele no mercado. Aí pegou uma maçã. Aí foi aquele boom na cabeça. Maçã, banana, mostrou as frutas, mostrou as coisas que tinham no mercado. Imagina quantos mais você tem no mercado. Depois que você começa a ensinar o concreto, igualzinho uma criança ouvinte, tá, gente? Você não começa com a criança ouvinte falando assim, amor, filho. Não, como que a gente começa? Água, não é? Mamãe, papai. Mamãe e papai é concreto, são pessoas que elas querem para cuidar dela. Depois, mamãe, tetê, não sei como que vocês falam aí com as crianças. Então, você vai ensinar coisas concretas. Depois você vai ensinar abstrato. Dor, frio, sentimentos, né? Sede, fome, igualzinho uma criança surda. Então, primeiro o concreto, depois o abstrato. Senão não vai fazer sentido, né? Precisa fazer sentido. E para acabar nossa aula, uma piada, tá bom? Vamos ver se vocês vão entender.
Então, vou falar, se vocês entenderam, esse sinal que ele faz aqui no peito é o sinal de polícia, tá bom? Então, o que aconteceu? Ele chamou um amigo ali para dar uma volta, né? E na hora do que ele apertou o alarme, parece que não destravou a porta, né? Parece que deu algum problema. Daí ele conseguiu e entrou. Só que o que aconteceu? Ele é surdo. E ele estava com o alarme tocando. E imagina ele dirigindo e o alarme esguelando o alarme do carro. Hoje, a gente tem alguns alarmes que eles cortam, né, a energia. E você chega um ponto que seu carro para. Já aconteceu comigo. O alarme disparar, né? E uma hora o carro parou de andar. E aí eles passaram por uma polícia, né? Por um carro de patrulha. Imagina o alarme tocando. Achou o quê? O carro era roubado, né? Estão roubando o carro e o alarme disparando. Aí a polícia abordou eles, né? Sai do carro, mão para cima. Não, mas eu sou surdo, não quero saber. Vai, mão para cima, documento do carro. Aí quando eles mostraram o documento deles, né? O policial olhou, né? Que era verdadeira e falou assim: ó, é o alarme. Mas eles eram surdos. Como que havia o alarme? Né? Então, piadinha surda. Pessoal, eu estou sem a lista de presença hoje, que o João não está aqui na nossa chamada. Escrevam no chat rapidinho o nome de vocês, né? Deixa assim, o nome, o RA, o curso, que aí, quando a gente acaba com uma videochamada gravada, sai um relatório das mensagens. Depois para a gente, eu passo para ele, tá? Coloca o nome completo, o RA, o curso. Aí depois eu passo para o João para ele colocar as presenças, tá? Tentem deixar na mesma mensagem, tá? Nome, RA, curso, para eles localizar vocês mais fácil. Isso, obrigada. Depois ele colocar a presença de vocês. Se vocês digitarem no YouTube piada surda, ou surdo contando piada, vai ter muitas piadinhas, tá? Eu gosto muito desse rapaz contando piada, assim, ele é muito bom, mas tem outros também bem legais, tá? É para vocês treinarem essa questão visual, porque a piada ela é mais visual do que Libras. E um dia eu fui chamada para interpretar uma palestra, enquanto vocês vão colocando a presença e eu vou falando. E assim, foi meio assim de surpresa, né? Era quase 6 horas da tarde, me ligaram e falaram assim: nossa, nós estamos precisando de uma intérprete para uma palestra que vai acontecer agora, às 8 horas. Eu falei, mas, né, muito em cima da hora. Não, pelo amor de Deus, a intérprete não vai poder vir e a gente vai ficar sem interpretação. Aí eu falei, tá. O que é? Ah, é uma palestra. Falei, tá bom, palestra. Palestra motivacional. Foi assim que ele me chamou. Falei, tá. Com aquele palestrante, David Leonardo. Eu falei, tá. E como eu tava assim, o barulho, eu falei, tá, eu vou.
Aí eu falei, só que eu não vou. Quantas horas? 1 hora e meia. Eu falei, então eu vou levar um segundo intérprete, né? Para dar uma revezada. Eu falei, às vezes é uma palestra muito longa, a pessoa fala o tempo inteiro, né? Aí chamei meu primo pra gente ir nessa palestra. Chegamos lá. Aí quando eu falei para ele, né? Ele falou assim: eu acho que não é David, não é o Dave Leonardo. Quando ele falou o Dave Leonardo, eu falei, você conhece? Nossa, ele é muito famoso. Eu falei, caraca. Aí nós fomos. E assim, tinha muitas músicas. Igual eu falei para vocês. A interpretação não é só passar de uma língua para outra, né? Às vezes você tem que montar uma cena em Libras, né? Montar um cenário, colocar árvores, para depois você fazer o sinal. Às vezes você tem um discurso, você tem que fazer movimentação de corpo. E na música também. E aí a gente, como a gente foi, né? Do improviso, eu não tinha a sequência das músicas, eu não tinha quais músicas seriam tocadas. E nisso, sorte que eu levei o segundo intérprete que conhecia as músicas, que tocava as músicas no violão. Foi uma sorte. Conseguiu traduzir o Dave Leonardo. É um pastor, gente, que fala, né? Não era palestra motivacional, tá? Aí como boa. E o vai sim, pode ficar tranquila. A gente vai começar o para Libras agora em outubro também, tá? E também a gente tem outras matérias. Pode ficar tranquilo, vai ter muitas aulas de Libras. E aí, gente, tem mais uma aula de literatura surda também, tá? São 3 aulas. E eu sei que a gente foi nesse show. Eu falo que é show porque tinha, tipo, acho que 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E aí, traduzimos. Quando terminou o show, o organizador do show falou assim: deixa eu ficar com seu contato, porque vai vir um comediante. Eu já falei assim: olha, só vou traduzir o comediante se ele passar com antecedência as piadas que ele vai fazer. Porque eu preciso que o surdo dê risada no mesmo momento que o ouvinte, né? Porque senão todo mundo deu risada e de repente está lá o surdo. Né? Fora de tempo. Por quê? Porque às vezes até eu construir aquela cena para ela ficar engraçada, não é na mesma velocidade que está saindo a voz ali. Porque a gente, quando está traduzindo, a gente sempre está um pouquinho atrasado para a gente entender o contexto. Eu falei, eu preciso saber antes, porque daí eu já tenho a ideia e em casa do que eu vou fazer, eu vou treinando. Quando chegar lá, eu faço quase no mesmo momento que ele, para o surdo poder vir no mesmo momento. Mas aí acabou que eu não fui chamada ainda para traduzir nenhum comediante. E aí eu falei assim, agora se for aquele show de improviso, eu não vou, porque eu acho que eu não tenho capacidade para isso. A pessoa que vai inventar a piada na hora e eu traduzir na hora, né? Eu não sei se eu tenho capacidade para isso, né? A gente tem que entender nosso limite. A professora, essa é intérprete, sou intérprete certificada, mas no código de ética dos intérpretes tem uma cláusula falando, né? Que você, não com essas palavras, você tem que entender o seu limite. Como diz a minha avó, você não pode dar um passo maior que a sua perna. Então, eu carrego isso comigo. Então, no meu limite. Não, acho que não consigo traduzir um show de comédia e eu não consigo traduzir situações criminais. Não consigo, não consigo. Eu acabo ficando com dó do surdo. Não sirvo para isso, eu não consigo manter a imparcialidade. Então, se eu não consigo manter a imparcialidade, eu não vou me atrever a ir num campo que não é para mim. Tá bom? Mas até a nossa próxima aula de Libra, gente. Obrigada pela presença de vocês, pela 1 hora que vocês ficaram aqui comigo. No começo tive um probleminha técnico, tá? E nos vemos na nossa próxima aula, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até mais. Tchau, tchau, Matheus. Obrigada.